O Região recebe hoje o coronel da Reserva do Exército Brasileiro, Mário Coimbra. Com vasta experiência na área de defesa, o coronel Coimbra se destacou pela atuação na proteção e defesa da Amazônia brasileira. E durante 10 anos foi instrutor no Centro de Instrução de Guerra na Selva, o CIGS. Ele está em São João da Boa Vista para ministrar um curso de sobrevivencialismo em área de montanha. Coronel Mário Coimbra, seja muito bem-vindo aqui ao Região. É um prazer recebê-lo aqui hoje para compartilhar suas histórias na selva, nos treinamentos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O agradecimento é meu pela abertura e a oportunidade para esse nosso bate-papo. Espero que seja útil. Sem dúvida. Coronel, eu quero começar aqui o programa pedindo para você contar a sua história com o Exército Brasileiro. Né? Como começou a sua trajetória? A gente sabe aqui que você é filho de militar, né? E foi estudar numa escola do Exército, uma escola militar. Como é que começou a sua carreira, o seu interesse pelas Forças Armadas? Vamos lá. Então, voltando aí mais de 40 anos, eu era um garoto com meus 13 anos. Um dia eu chego do colégio e não tinha ninguém em casa, minha mãe, minhas irmãs, e procuro com os vizinhos. Eu falo, olha, o vizinho chegou e falou, olha, tem um problema grave lá que aconteceu com seu pai e você tem que ver o que é. Mas o que aconteceu? A gente não sabe. Na realidade ele sabia. Eu morava numa cidadezinha no interior de São Paulo aqui. O nome da cidade é Catanduva. E aí eu desci uns 500 metros. Quando eu cheguei na casa grande lá da família, todo mundo chorando, todo mundo em desespero. E olha, Mário, meu nome é Mário, né? Nós temos a notícia que o seu pai, ele foi baleado, ele tomou aí 6 tiros e tá na UTI, morre, não morre. Então, naquele momento, foi o primeiro vácuo, vamos chamar assim, que um garoto de 13 para 14 anos recebe um baque como esse. O pai durou aí alguns dias na UTI e faleceu. E ele faleceu no Dia da Bandeira, dia 19 de novembro de 1983. Ele tinha acabado de fazer 14 anos. E com a vida praticamente perdida, né? Porque você perde referência. Um dia, andando de bicicleta, eu parei na frente de chamado Delegacia do Serviço Militar. E encostei a bicicleta, tinha parado no alto da escada assim, um anjo, que se chamava Sargento Raimundo. Parecia que ele estava me esperando, tentando romantizar esse tema, né? Parecia que ele estava me esperando. Aí eu subi a escada e disse a ele, Sargento, eu preciso conversar com o senhor uma coisa que eu ouvi falar em casa semana passada, porque o que aconteceu na semana passada, recebemos uma visita pós-luto, né? E uma senhora tinha um garoto que não queria estudar e não queria ir para um tal de Colégio Militar do Rio de Janeiro. E meu ouvido ficou atento em relação àquilo. Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então, Sargento Raimundo, eu estou vindo aqui para o senhor me explicar o que é isso aí, como é que funciona isso. O Sargento Raimundo me chamou para dentro e falou, senta aqui. Garoto, inclusive eu fui monitor de um colégio militar. O que é o colégio militar? E aí agora eu vou explicar para o público, para o pessoal. Na época do Império, o regente, o Dom Pedro, ele determinou a criação de um sistema de colégios militares. Mas por que isso? Porque os militares brasileiros iam para a guerra, morriam em combate e os filhos ficavam órfãos. Então, foi determinada a criação de um colégio militar para receber os filhos dos órfãos, dos militares do exército que lutavam em combate e morriam. Então, o primeiro colégio militar brasileiro foi o Colégio Militar do Rio de Janeiro, criado lá na época ainda no final do século XIX. Pois bem,
Então voltamos lá àquela época de 1983. O sargento Raimundo chegou para mim e falou, olha, existem vários colégios militares, de Brasília, do Rio de Janeiro, de Curitiba e de Belo Horizonte. Eu fui monitor em Belo Horizonte. Eu falei, Belo Horizonte? Eu tenho um parente em Belo Horizonte. Como é que eu faço para entrar nesse negócio? Você tem que trazer aqui para mim o certificado de óbito do seu pai e a sua identidade. Voltei para casa calado. Consegui os documentos lá, no outro dia retornei lá. Sargento, tá aqui, ó. Certidão de óbito do meu pai e minha identidade. E ele mandou por fax naquela época, o Colégio Militar de Belo Horizonte. Como é que é? Entendi. Então tá certo. Ele ligou na minha frente e falou, você tem uma semana para estar lá. Tem uma vaga para você. Mas como é que eu faço? Você vai e se apresenta lá no Colégio Militar de Belo Horizonte. Assim foi em dezembro de 1983. Então eu saí de casa com 14 anos. Uma mochilinha nas costas, a benção da mãe e fui para Belo Horizonte. Quando eu entrei no Colégio Militar um domingo, tinha um cabo do Exército na época, me recebeu e disse assim, ô aluno, seu alojamento é aquele ali. Alojamento? O que é alojamento? É aquele lugar ali onde os soldados ficam. Então, eu posso dizer, ou usar em dizer que eu me transformei numa velocidade incompreensível de um garoto de 14 anos para um homem de 19 anos. E a tua convivência lá com os militares, você teve alguma passagem assim que você se recorda e que serviu de exemplo para a sua vida, tanto fora quanto dentro do Exército? Então eu ingressei no Colégio Militar de Belo Horizonte e fui cursar, que naquela época era a 8ª série, né? Naquela época era a 8ª série. Hoje eu ensino fundamental, né? E o interessante é que o amigo comentou sobre o exemplo. Existia um major do Exército lá, o nome dele é Jefferson dos Santos Mota, Major Jefferson. E ele era um cara, assim, presença, imponente. Ele era um sujeito, um afrodescendente, grandão, forte. E a farda dele era impecável. E a turma morria de medo dele. E um dia, eu não tinha dinheiro para nada, porque eu era sozinho. O Exército me dava café, almoço, janta e ceia. Eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, nem fonte de renda nenhuma. Eu não tinha pai, minha mãe estava longe, e eu ia viver como? Eu tenho que fazer aqui algum trabalho, algum serviço. E eu me lembro que tem um pelotão de manutenção com automóveis lá do Exército. E o pai, cheguei pro soldado e falei assim, ô soldado, quanto é que você me dá para eu lavar esses caminhões aí? Eu te dou hoje, hoje eu te dou 20 pratas. Lavei os caminhões, ganhei as 20 pratas. Quando foi na segunda-feira, esse Major Jefferson manda me chamar. Ô aluno Coimbra, recebi aqui uma anotação do oficial de dia e você foi visto lavando as viaturas no pelotão de transporte. Sim, senhor. Mas você não pode fazer isso, você é um aluno do colégio militar, isso é coisa do soldado. Sim, senhor. Então você está errado e eu vou punir você. Você perde o final de semana, não pode sair do alojamento. Aí eu cheguei para ele e disse assim, Major, eu posso fazer 2 perguntas para o senhor? Que ousadia, hein? E ele disse, você é muito ousado, hein? Em querer perguntar para mim, e todo mundo morria de medo dele. Eu queria fazer a primeira pergunta, é a seguinte, qual é a base da justiça que o senhor tem para me punir porque eu estava trabalhando? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nenhum recurso. O major se sentou. E eu me ofereci. Errados estão os soldados. Que a missão era deles. Aí eu vou ficar punindo porque eu estava trabalhando? Então a base de justiça do senhor eu só queria entender. Aí ele ficou parado. Aí ele disse, faça a segunda pergunta. Que distintivo bonito o senhor tem no peito, esse amarelo dourado, bonito, reluzente? Aí o major, foi a primeira vez que eu vi um micro sorriso dele. E ele disse, esse aqui é o brevet do operador de selva, quem faz o curso de guerra na selva, no Centro de Instrução de Guerra na Selva. Eu falei, foi o primeiro contato que eu tive.
E aí foi o primeiro exemplo que o senhor acaba de colocar na pergunta, que ele bateu a mão na mesa, rasgou a nota de punição e falou: garoto, você tem razão. O meu julgamento estava errado. Eu estou te julgando por você estar trabalhando. Você tem razão, não está mais punido. Então esse eu posso dizer que foi o primeiro contato com um militar de carreira do Exército, em que ele realmente demonstrou aquilo que a gente acredita, que são valores. Aí eu fiquei só para completar, eu fiquei 8ª série, fiz naquela época o científico, que hoje é o ensino médio, e eu prestei o concurso para as escolas militares e passei na Academia Militar das Agulhas Negras em novembro de 1987. E fui para a AMAN em fevereiro de 1988. E essa decisão em trabalhar com selva, com salvamento, foi justamente por conta desse diálogo que você teve com esse militar lá quando você era garoto ainda? Pergunta sua muito interessante. Veja, eu tinha 14 anos, não tinha pai. Qual era a referência que eu tinha? O Exército. Eu tive uma muito boa sorte da vida que me ofertou esse homem que era um sujeito basilar, um sujeito modelar. Então eu me fixei naquela conduta dele. Mas ele é um cara bravo, mas ele me ouviu, ele deu o braço a torcer. E aí, selva, quando eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, todos os meus instrutores tinham curso de selva. E todos eles tinham um perfil muito parecido. Eram uns camaradas, eram muito bravos, né? Mas eram uns caras assim, justos, eram uns caras que eram um exemplo, eles faziam as coisas. E as primeiras atividades na Academia Militar, atividades na área rural, eu comecei a me destacar. Eram nos acampamentos, eram nas sobrevivências, eram nas atividades especiais. Eu comecei a me destacar. Então, um garoto de 17, 18, 19 anos, eu comecei a me encontrar, vamos chamar assim, numa linha, numa veia operacional voltada para a atividade rural, voltada para a atividade de selva. Basicamente foi isso. E você passou 17 anos na Amazônia. Exato. Conta pra gente um pouco dessa experiência de sair, né, de um ambiente urbano, né? Você é de um estado totalmente urbano, que é São Paulo, e vai para a Amazônia, né, para a selva, efetivamente. O que te atraiu na selva? A Amazônia, a gente costuma dizer que tudo na Amazônia é superlativo. Tudo lá é gigantesco e incomensurável ao que os nossos olhos e o que o nosso coração pode imaginar. Então, o primeiro ponto. Tudo lá é muito místico, tudo lá é muito grandioso. Então, na escola militar, na AMAN, a Amazônia já era tida por nós. Quem vai para a Amazônia são aquelas pessoas que realmente têm destaque, são mais desbravadores. Eu cheguei na Amazônia em dezembro de 1999 como capitão. Foi a oportunidade que eu tive na época. E quando eu desembarquei do aeroporto Eduardo Gomes e abriram-se as portas do aeroporto, aquele bafo de mais de 40 graus, aquela 98% de umidade, eu respirava aquele cheiro de mato, cheiro de selva, e eu sentia no meu coração, esse lugar é meu. E o interessante é que os treinamentos que a gente fazia, que iniciamos, a gente percebia quão pequenos nós somos frente ao que a Amazônia é. Então eu me via também na obrigação, como um jovem oficial do Exército Brasileiro, estar na porção do nosso país mais importante. São mais de 50% do território nacional está na Amazônia Ocidental e Oriental. E eu me via como um garoto, um capitão, um jovem capitão, na obrigação de estar nessa área do país que é a mais importante estrategicamente. E me dei muito bem, né? E essa integração, como o senhor perguntou, do homem da cidade para a floresta, ela se dá com sucesso por duas grandes características. Primeiro, ter a consciência de que a gente não sabe nada, de que a selva ela é muito poderosa, muito mais do que nós. Segundo, aprender com o povo nativo. Então, os meus soldados eram de origem indígena. Os ribeirinhos,
com quem a gente tinha contato eram homens da floresta, eram homens da água. Lá tem o que a gente chamamos de povo Macuná, que é o povo da água. Eles nasceram às margens do Rio Amazonas. Então eu consegui me identificar porque eu entendi que eu preciso entender, eu preciso aprender e preciso conviver. Eu não posso ser um alienígena nesse meio. Foi isso que aconteceu e deu muito certo. E vamos falar de sobrevivência, né? Na selva, né? Esses nativos, eles estão habituados e são até apoiadores daqueles que chegam, né? Para entender, né, a Amazônia, a floresta, a vida. E é uma área de muito conflito, né, Coronel? Sim. E como é que é lidar com o conflito, com os interesses de garimpeiros, de madeireiros, a força do Exército Brasileiro? Como é que o senhor avalia isso? Bom, vamos entrar numa nave agora e vamos subir aí a 70 mil pés. Né? Vamos estar aqui em cima, olhando o nosso planeta. Se a gente fizer um zoom, onde é que está o petróleo do século XXI? A água. A água doce. Aí a gente vai baixando essa altitude e vamos a 40, 50 mil pés. Aí chegamos ali no continente sul, né, o continente americano. Hoje a Amazônia, ela é o banco genético mais robusto do planeta Terra. Isso eu não estou falando nem no aquífero Guarani, não. Estou falando só da bacia amazônica. O rio Amazonas, ele salvo outro juízo, ele superou o Nilo em algumas questões de volume ou de extensão, algo assim. Então, a maior bacia hidrográfica de água doce do planeta está lá. Então, a gente poderia parar a nossa discussão por aí. Nós recebemos tropas de estrangeiros, franceses, por exemplo, que vão todo ano, eles olhavam aquele mar de água doce e eles não acreditavam, eles achavam que eles estavam no oceano. Pode pegar a água aí, não bebe, é água doce, mas é brasileira. Se a gente for, por exemplo, fazer um estudo abaixo da terra, abaixo do solo, o potencial mineral em ouro, estanho, lignito, manganês, zinco, cobre. Existe uma porção na Amazônia, conversando com geólogos de lá na época, que a exploração de ouro, se começarmos hoje, nós teremos 200 anos de exploração de ouro. 200 anos. Existe uma cidadezinha mais no interior, chama Urucu, que tem uma base da Petrobras. Eu estive nessa base. Eles retiram o petróleo de lá, dessa base de Urucu, e esse petróleo ele é tão rico, que ele sai diretamente da extração e é abastecido nas viaturas dele, como o diesel fosse, de tão rico que é. O gás que sai de lá, a Petrobras, na época que eu estava, gastava mais em injetar o gás do que montar um processo de logística para canalizar esse gás e vender. Eu só estou falando de algumas coisinhas aqui. Então, veja, se nós temos mais de 50% do território nacional com essa grandeza de fauna, de flora, de minerais, isso é o maior banco genético do planeta. Então nós somos, verdadeiramente, o povo, a nação mais rica do planeta. Ninguém vê a gente em termos de passivo de valores. Então, em cima disso, e não é de agora, que vários outros países estão de olho lá. Porque a solução do planeta para os próximos 30, 40, 50 anos está tudo lá. E cabe uma informação muito importante para o público. Nós mantemos a floresta preservada. Eu faço um desafio para qualquer um que estiver nos ouvindo. Entra no Google Earth, e busca lá Manaus. E aí, à direita de Manaus, vocês vão ter ali o sul, ali, o Rio Negro, o Encontro das Águas e o Amazonas. Vai ter uma área, clica lá, Campo de Instrução do SIGS.
é uma área que tem sido utilizada há mais de 60 anos e ela é absolutamente preservada. Esse campo de instrução do SIGS, o senhor consegue colocar 2 Manaus e meia dentro do campo de instrução e continua preservado. Então lá no ensino bélico militar nosso, que daqui a pouco a gente vai falar, nós temos uma das matérias que é a preservação ambiental, o trabalho de maneira sustentável, o respeito à legislação ambiental, o respeito à cultura dos indígenas, o respeito aos ribeirinhos. Então podemos dizer que essa simbiose perfeita entre o homem e a natureza. Muito bem, a gente vai agora rapidamente para o primeiro intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já. Já estamos de volta aqui no Região para o segundo bloco, hoje recebendo o Coronel Mário Coimbra, militar do Exército Brasileiro, que está aqui na nossa região. Ele vai ministrar um curso de sobrevivencialismo em área de montanha. Ele está contando aqui um pouco da sua experiência no trabalho realizado na Amazônia. Coronel, vamos continuar falando sobre a questão da sobrevivência na selva. O convívio com a população local, sobretudo com os indígenas, isso de certa forma ajuda, né, a construir os métodos do Exército Brasileiro dentro da selva? Sim. Existe um mantra, eu posso dizer como um mantra, que nós utilizamos lá, que é assim, abre aspas, a selva não pertence ao mais forte, mas ao sóbrio, habilidoso e resistente. Então veja, o indígena que nasce lá naquela região, ele herda as suas informações dos pais, ele traz consigo um DNA da sua saúde, da sua fisiologia. Muito bem. Aí ele começa a conviver naquele ambiente. Então ali ele tem a água, ele tem todos os elementares. O fogo, a água, a mata, o vento, a terra. E esse indivíduo, ele é parte dessa simbiose. Aí chega um sujeito como nós, que nascemos na cidade, nascemos no hospital, o nosso período de amamentação com todo aquele cuidado de doenças, vacinas, o índio não teve nada disso. E mamadeira, não sei o que tem, tá bom. Aí a gente cresce, aí toma Coca-Cola, aí come bombom, dá cara no dente, aí a gente cresce, vai pro exército, e aí a gente é colocado nesse ambiente. Como é que um sujeito que passou, vamos colocar, 25 anos da vida dele, nesse ambiente urbanoide, como é que ele vai entrar numa simbiose perfeita em que o indígena já está lá há séculos? Por isso que a gente deve ter esse mantra: a selva não pertence ao mais forte. Então a tecnologia não é o mais forte. A conjunção muscular não é a mais forte, não é a que manda. É o conhecimento básico. E o Exército, lá atrás, desde o início do século XX, que já está lá, em especial em 1964, quando foi instalado em Manaus o que hoje é o maior centro de instrução de guerra na selva do mundo, que é o SIGS. E lá naquela época, os nossos antepassados, nossos pioneiros, lá em 65, foram aprender com os ribeirinhos, foram aprender com os indígenas. Como é que eu ando na selva? Como é que eu sobrevivo na selva? Como é que eu me identifico com os perigos da mata? Como é que eu me identifico com os perigos das águas? E esse aprendizado ele vem sendo cultuado, aprendido e reaprendido há mais de 60 anos. Mas, então vamos lá, como é que acontece? O sujeito sai daqui de São Paulo e vai servir lá no 2º BIS em Belém.
A primeira coisa que é feita, o que a gente chamamos de adaptação e aclimatação. Então o sujeito ele passa por uma série de baterias de exames e tal. Tá bom, você está com saúde, pode ir para o treinamento. Aí ele vai para uma coisa que chamamos de estágio básico de sobrevivência na selva, de 1 semana. E aí esse urbanoide vai aprender o beabá da selva. E quais são os treinamentos nesse período? Ele aprende a como obter o fogo, como obter a água da selva, como purificar a água, a identificação de animais peçonhentos, a identificações de plantas venenosas, como é que ele identifica frutos que podem ser comestíveis, como é que ele prepara um alimento de origem animal, como é que ele obtém um peixe. Existem pessoas que não sabem como fazer um peixe, um pescado, por exemplo, incrivelmente. Como é que ele faz para ele se perdeu na selva? E aí, ele faz como? Como é que ele faz um balizamento para um helicóptero da equipe de resgate vir buscá-lo? Aí a gente injeta a tecnologia. Como é que ele usa o GPS e a bússola dentro de uma floresta? Como é que ele consegue se deslocar na selva 10, 15, 20, 70, 90 quilômetros usando só uma bússola e uma carta topográfica? E isso, então, é passado para esses homens e mulheres e aí eles vão se adaptando, eles vão treinando, eles vão aprendendo, mas a verdade é a seguinte, a gente pode passar 100 anos lá, nunca seremos tão habilidosos como aqueles que lá vivem. Militares de outros países vão para a Amazônia para treinar, para aprender, né, a sobrevivência na selva. Conta para a gente um pouco dessa experiência que o senhor teve lá durante esse período em que esteve nessa posição privilegiada, né, dentro do comando lá. Sim. Veja, o nosso país ele tem relações exteriores, né, com diversos países do planeta. E os interesses do nosso país em outros países, da mesma forma de outros países conosco. Então essa relação, a relação com outros países, vamos chamar assim, essas relações exteriores, isso é muito positivo, isso é muito nutritivo para nós. E o Brasil, ele tem uma postura, né, nas suas leis de não beligerância. Então o Brasil ele não tem na sua Carta Magna, na sua Constituição, ele é até proibido a isso, de invadir um outro país, não, muito pelo contrário. E até colaboramos com a paz pela ONU. Então como é que funciona isso? O que chamamos de nações amigas, solicitam ao comando do Exército, ou ao comando da Marinha, ou ao comando da Força Aérea, vagas em determinados tipos de especialização. E aí, o comando do Exército, ele falou assim, olha, vocês vão ter, para o ano de 2025, por exemplo, X vagas no curso de guerra na selva, por exemplo. Aí os Estados Unidos falaram, olha, eu tenho interesse em formar meu pessoal em guerra na selva. Ah, pois não. Então você vai ter 5 vagas no ano de 2025, por exemplo. Aí o americano, ele seleciona a turma dele e manda para nós. Só que como o americano, o francês, o espanhol, teve um polonês, um chinês, um vietnamita, toda a turma aqui dos vizinhos nossos vão fazer, argentino, chileno. E é interessante que o nosso Centro de Ação de Guerra na Selva é referência mundial. Então a turma vai para lá para se adestrar. Aí o telespectador pode fazer uma pergunta, como sempre o pessoal faz. Mas vem cá, não seria um contrassenso a gente ensinar para o estrangeiro as nossas técnicas e táticas? Sim, seria um contrassenso. Só que primeiro, a gente não ensina tudo. A gente não ensina tudo. Segundo, quem está vindo fazer o curso é muito individual. Uma pessoa, 2, 3, 5 pessoas. Como é que 5, 6, 7 pessoas vai mudar um contexto de um exército? É uma coisa muito poderosa. Como é que ele vai mudar? Não vai mudar. Não vai mudar nada. O que vai mudar é individualmente para aquele soldado estrangeiro.
Agora, qual é a grande vantagem de recebermos os estrangeiros? Qual é a grande vantagem? Aí eu pergunto para você, que está nos assistindo, qual é a grande vantagem? Eu respondo, o poder da dissuasão. O que é o poder da dissuasão? O estrangeiro vem, aprende com a gente e no final ele conclui, epa, peraí, esses brasileiros estão sabendo o que estão fazendo. Algum militar desses aí, que não são nossos vizinhos, eu acredito que os vizinhos se adaptaram bem, né? Mas, por exemplo, militar do exército americano, do exército alemão, eles se adaptaram bem à selva amazônica? Amarelaram? Não se adaptaram bem, não. Tanto não se adaptaram que depois, com o passar de alguns anos, eu como instrutor, eu cheguei e perguntei para um aluno, ô aluno 25, faça aqui determinada coisa, fale aqui alguma coisa. Aí o 25 falando um espanhol perfeito. Falou, 25, o senhor é do exército mexicano? Não, senhor, eu sou do exército americano. E como é que o senhor está falando tão bem? Ele falou, não, o meu pai é americano, mas a minha mãe é porto-riquenha. Então, os gringos, principalmente os americanos, começaram a perceber que mandar aquele americano puro sangue para nós, eles estavam tendo problema. E por quê, coronel? Mas eu não digo que não é por incompetência, não, porque são militares muito bem treinados, são militares com boa formação, com muito bem preparo físico. Só que, meu amigo, o curso ele é extremamente agressivo, porque o local onde é o curso, elevada temperatura, acima de 35 graus, umidade acima de 98 graus, 98%, perdão. O tipo de desgaste físico, ele não está acostumado. Então, quando pega um americano desse puro sangue aí, de 2 metros de altura, branco, de olhos azuis, e coloca dentro da floresta, ele sente grandemente, muito mais os efeitos do que um sujeito como a gente, que temos aí a miscigenação de raças, etc. Então nós tivemos um caso de um americano da Marinha americana, que não concluiu o curso, né? Que era do fuzileiro naval americano. Nós tivemos um caso de um oficial do exército alemão, um sujeito com um preparo excepcional, um preparo intelectual, um preparo físico, um preparo mental absurdo, mas ele chegou na floresta, a floresta recusou aquele cara. Recusou. O bicho pegou uma bactéria, foi pneumonia por fungo. Fungo. Por quê? Eu entendo, né? Porque o organismo dele não está adaptado àquele ambiente. Se a gente for estudar biologia, se eu pegar um animalzinho de determinado bioma e colocar em outro, ele não vai, provavelmente ele vai ser atacado por bactérias, por fungos, que ele não tem um sistema de defesa, ele não tem anticorpos para isso. É como eu entendo, né, de forma muito leiga, e o alemão quase morreu. Entendeu? Não, em síntese, né, para a gente encerrar esse capítulo aí da sua vida na Amazônia, quais foram os principais aprendizados? E você acha que é necessário que todo militar passe por essa experiência? Eu vou cometer uma ousadia aqui em dizer que, na minha humilde opinião, de um coronel já na reserva, todo militar, todo oficial e sargento profissional, ele tinha que passar, no mínimo, 1 ano na Amazônia. E nesse 1 ano na Amazônia, ele deveria fazer, no mínimo, um estágio na selva de 30 dias e conviver com a comunidade ribeirinha, com a população ribeirinha. É a minha humilde opinião que todos deveriam. Mas aí eu justifico o porquê. Porque quando saímos aqui do nosso ambiente de urbano e vamos para a Amazônia, primeiro que nós conhecemos o Brasil de verdade, porque lá mais de 50% está lá. Segundo, é o maior patrimônio que nós temos do Brasil, então nós como soldados temos a obrigação de defendê-lo. E terceira, indo para uma linha mais psicossocial, nós aprendemos a duras penas as agruras da selva, e aí nós observamos
quão fraco, quão pequeno somos. Então, como é difícil você caminhar com uma mochila de 30 quilos através de selva por 10, 20 quilômetros. Como é difícil você obter água. Como você precisa ter um trabalho mental de liderança para você comandar bem os seus subordinados. Porque se você for um chefe ou um comandante muito fraco na liderança, você vai ficar para trás. Então, resumindo, esse contato com a selva, com a Amazônia, ele trabalha o nosso emocional, ele trabalha o mental, ele aperfeiçoa e amadurece o homem e a mulher. Bom, agora responde a outra parte da pergunta, né? Em síntese, o que isso trouxe para você, né, como pessoa e como militar? Eu saí da Amazônia, mas a Amazônia não sai de dentro de mim. Absolutamente todos os dias eu acordo e me emociono pela saudade, e em tudo o que eu vejo no meu redor, eu vejo a Amazônia brasileira. E por que isso foi marcante? Porque faz uma ligação com aquele início da nossa conversa aqui, há mais de 40 anos atrás, quando eu saí garoto de casa e fui recebido pelo Colégio Militar de Belo Horizonte, abraçado por um major guerreiro de selva, que me mostrou valores. Então, lá nós praticamos essa endurance, porque tudo lá é muito difícil. Lá não tem estrada. Lá não tem estrada. Aqui em São Paulo tem estrada. Lá não tem estrada. Como é que eu faço para chegar de um lugar para o outro? Ou eu vou navegando, ou eu vou de helicóptero. Mas eu não tenho helicóptero, então eu tenho que navegar. Se eu navegar errado, eu não chego. Se eu não chego, eu não tenho comida. Então, lá as dificuldades são superlativas. Então, essa convivência lá, com essas dificuldades, me tornou um sujeito subserviente a uma causa muito grande, a uma causa nobre, e em especial às pessoas, porque eu vivi lá em prol das pessoas. Resgates que eu já fiz, salvamentos que já executamos, que foi a minha obrigação, eu fiz por eles. Então isso é um alento da minha vida, e eu acho que foi uma obrigação bem cumprida, e eu repetiria tudo. Nós vamos nos aprofundar nesse assunto dos salvamentos, né? Quais foram as principais missões de salvamento que o coronel se envolveu? Olha, o nosso tempo aqui é curto, mas são inúmeras, são mais marcantes, não? Eu acho que o que mais é marcante para mim são mulheres e crianças. Por que mulheres e crianças? Porque os homens de lá, né, vamos chamar assim, eu estou dizendo do nativo, como eu disse, ele está muito adaptado ali. Mas quando você tem uma ribeirinha que ela está com a hérnia supurada e ela tem que ser operada, ou ela morre. E uma criança que foi picada por uma surucucu, ela tem alguns minutos de vida. Então, um dos marcantes aqui para mim foi quando estivemos numa operação na faixa de fronteira, e o médico acionou a gente e disse: olha, temos aqui uma indígena e ela tem que ser operada. E eu disse ao médico: então opere. Eu não tenho condição de operar aqui, a gente tem que exfiltrá-la. Então coloque ela na embarcação e venha. Não, mas ela pode morrer no meio do caminho. Traga, eu sou o responsável. Então, quando essa indígena chegou, levamos ela para um hospital no interior de Manaus, no interior da selva, da Amazônia, uma cidadezinha pequena. Fizemos a cirurgia nela, o médico, e eu cheguei ao comandante e falei: comandante, nós temos que devolver essa indígena para a tribo dela, para onde ela mora, e vamos levar de helicóptero. E eu gostaria de levar o médico que operou a Índia. Não, tá bom. Quando a gente decolou e pousamos na aldeia e cortamos o motor do helicóptero, eu cheguei pro médico: agora você leva a indígena lá para a família dela. Toda a família e a tribo estava esperando. Toda. Eram umas 300, 400 pessoas. E eu lembro quando a gente saiu de lá, depois um dos soldados chegaram para mim, que ela tinha uma criança, e ela pegou na barra da calça do soldado e disse assim:
soldado, salva minha mãe. E aí o médico levou essa indígena caminhando devagar e entregou. Toda a equipe, toda a família fez um círculo em volta do médico e abraçaram o médico. Essa foi uma das cenas mais emocionantes que eu já vi, de longe. E aqueles brutamontes do exército, eles se escondem atrás da camuflagem e tentam esconder as lágrimas, mas foi difícil. Essa foi uma delas, né? E você fica emocionado quando conta, vendo aqui. Bem, nós vamos rapidamente para o intervalo e a nossa conversa com o Coronel Coimbra continua daqui a pouquinho. Já estamos de volta aqui no Região, hoje recebendo o Coronel Mário Coimbra. Ele é militar do Exército Brasileiro, com uma larga experiência na selva amazônica, já contou um pouco dessa trajetória aqui, e agora ele vai falar um pouco da vida na reserva. Por que essa opção de transferir conhecimento, de realizar cursos, ensinar as pessoas como sobreviver em ambientes selvagens e de difícil acesso? Eu ingressei na reserva em 1º de março de 2018. Então vamos imaginar assim um avião, né? E o avião, o piloto, há um momento em que ele chega assim e diz assim: atenção, tripulação, preparar para o pouso, né? Então eu me comparo com um avião na minha vida e eu tive que me preparar para o pouso. E todos que estão na ativa vão pousar a aeronave. Por bem ou por mal, vão pousar. 30 anos, 35, 40, 45, há um momento em que ele vai pousar. Tá, pousou a aeronave, e aí, faz o quê? Morre? Para mais nada? Compra uma moto, fica passeando a vida inteira? Fica de férias a vida inteira? Essa não é a minha filosofia de vida. Respeito todos os outros que o fazem. Não tem problema nenhum. Só que para mim, pessoalmente, a minha personalidade não é agora estacionar e furar o pneu do meu avião. E eu me via na obrigação, como pessoa, de continuar fazendo o que eu fazia no Exército, agora no mundo civil. Eu falei, será que vai funcionar? O meu primeiro trabalho foi como um assessor de um programa de televisão que foi ao ar num canal fechado. Então eu fui trabalhar para o pessoal do cinema. Foi um reality show chamado Juju Bootcamp. Foi veiculado no canal I, aquele I cor-de-rosa assim, tem uma exclamação I. Juju Bootcamp. E eu montava as provas numa área rural. E eu verifiquei assim, peraí, isso aqui pode ser uma boa. Porque eu vou continuar voando o meu avião, só que numa outra direção, agora com civil. Foi aí que eu abri uma empresa que se chama COI Treinamentos, COI. O COI é porque veio do meu trigrama da aviação do Exército, Coimbra, COI, né, as 3 primeiras letras. Então, COI Treinamentos. Então, hoje eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento, e ela tem 2 vertentes. Uma vertente de sobrevivência, de sobrevivencialismo. Eu atendo empresas. Então o Magalhães ele tem uma empresa de borracha. E aí ele contrata a minha empresa. Coimbra, olha, eu preciso de você para trabalhar, por exemplo, motivação do meu pessoal. Aí eu vou na empresa, eu tenho uma equipe de psicólogos. Aí a gente faz uma análise psicomental, psicossocial da empresa. Eu pego aqueles 10 gerentes e coloco aonde? 1 hora na sala de aula e 10 horas no campo. Levo para um hotel fazenda e treino com eles aquilo que eu treinava no Exército, guardadas as proporções. E aí a gente melhora o pessoal numa área ao ar livre. Coronel, e como é que o senhor transfere esse conhecimento para a iniciativa privada, por exemplo, para as necessidades da empresa? Então, um exemplo, eu já atendi várias empresas em São Paulo, na capital, onde o dono da empresa ele tinha problema com os gerentes. Ele tinha lá 10 gerentes. E eles não se falavam entre eles. Com conflitos que acontecem no dia a dia. Tinha problema entre os gerentes, eles não se conversavam.
E aí o dono chegou e falou, olha, ninguém conseguiu resolver. Eu falei, eu resolvo. Se eu não resolver, eu só não pago meu treinamento. Combinado? Tá bom. Peguei esses 10 gerentes e levei para o Hotel Fazenda. E comecei a trabalhar com eles coisas que eu fazia. Como é que monta na prática. Então, na realidade, eu uso ferramentas de interação humana ao ar livre. E aí eu chamo 01, por que o senhor está agindo dessa maneira? 03, faria sentido para o senhor, talvez o senhor ouvir o 07? O que o senhor acha sobre isso? Então eu oferto para eles uma oportunidade de expandir a consciência, que dentro da empresa eles não conseguiriam. Tem dado muito certo. E esses treinamentos que eu empreendo, cabe importante dizer, não são treinamentos militares. São treinamentos usando técnicas militares. Como é que eu monto um abrigo? Você usa o conceito. Como é que eu monto um acampamento? Como é que eu faço essa logística aqui? Como é que eu preparo esse alimento? Como é que eu ando na selva com a bússola? Vou mandar aqui 200 metros. E aí as pessoas levam para esse treinamento os conflitos dela lá de dentro da empresa. E aí eu pego os meus psicólogos que eu tenho, eu trabalho com 2, e aí os psicólogos juntam a turma e começam a trabalhá-los. E aí eles depois, é um treinamento de um final de semana, voltam para a fábrica e dá tudo certo. Uma outra vertente que eu tenho da minha empresa é a aviação civil. Como eu passei um tempo interessante no Exército operando com helicópteros, aqui fora, hoje eu sou instrutor e professor em 2 escolas de aviação em São Paulo. Então eu ministro sobrevivência, marinharia, segurança de voo, trabalho em equipe, CRM, fatores humanos, para comissários de voo, pilotos e mecânicos de aeronave. Então, essa é uma outra vertente também. Então eu atendo o táxi aéreo, eu atendo com grandes companhias de transporte aéreo. Então essas são as 2 grandes vertentes que eu tenho da COI Treinamento, empresas e aviação civil. E você está em São João da Boa Vista para ministrar um curso sobre sobrevivencialismo em área de montanha. Mas antes disso, eu como leigo e também uma pessoa que gosta de esportes, os erros que as pessoas cometem, coronel, quando vão para uma área, por exemplo, aqui nós estamos numa região de muitas cachoeiras, né? A área de mata também. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao praticar esporte nesses ambientes, com roupa inadequada, sem os devidos cuidados? Bom, inicialmente eu agradeço grandemente a toda a cidade de São João da Boa Vista, toda a região, Aguaí, né? Que eles chamam aqui Aguaí, porque, mais uma vez, eu tenho sido recepcionado num ambiente operacional onde eu já convivi, onde aqui existe montanha e área de mata. Quando eu era tenente, eu servi na área de montanha e a minha vida toda foi na selva. Então, de novo, eu fui presenteado e abraçado por essa região extraordinária. Primeira dica que eu dou para a turma que precisa se ater a isso. Gente, quando a gente sai de uma cidade do interior como essa, e aí a gente vai para a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade extremamente violenta, a gente não anda de qualquer jeito no Rio de Janeiro. A gente não sai, eu vou caminhar no Rio de Janeiro à noite. Ninguém vai fazer isso. Eu não conheço São Paulo, eu não ando em São Paulo à noite. Eu tenho que ter cautela, porque eu não conheço São Paulo. Eu posso entrar numa favela, eu posso entrar numa biqueira, onde é que eu estou? O mesmo raciocínio serve para a área rural no entorno aqui de São João da Boa Vista, que é cercada por mata e montanha. Então, o primeiro ponto, não é a sua casa. Muito cuidado como você anda. Dou uma segunda dica importante, principalmente quem está começando. Procure pessoas da região habilitadas para guia turísticos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo, né, chamado de Paulo Reves, né, que tem aqui a Explorer, e o Paulo, que tem vasta experiência com ecoturismo, e ele é um conhecedor. Então, não conhece nada, vai lá com o Paulo, na agência dele. Paulo, eu quero fazer uma caminhada pela mata. O Paulo vai guiar e vai orientá-los.
Mas você está sozinho e não está com o Paulo. Então, primeiro cuidado é durante a caminhada. Você está entrando por onde? Você sabe por onde você vai sair? Número 3, o local por onde você está andando está balizado? De forma que você consegue voltar pelo mesmo caminho? Ou seja, é uma trilha? Não tem trilha? Você está perdido? Como é que você faz para balizar? Um carretel de linha de pesca. Amarra na entrada e sai levando a linha. Você sabe que se é só seguir a linha de volta. São pequenas ideias. Então, não entre num local onde você não conhece. O Magalhães comentou sobre vestimentas. Então, assim, um calçado adequado, um calçado que possa proteger os seus pés, uma meia interessante, é aquela meia que as senhoras usam para a pessoa que tem problemas de varizes, de suave compressão. Ela vem até quase o joelho e ela evita que entre areia. Então, se você entrar na água, o seu pé molha, mas a meia ela protege, não entra areia. Tem a questão dos animais peçonhentos também, né? Cobra. A questão dos animais peçonhentos. Se você compra uma bota com um cano mais alto, normalmente os ataques de animais peçonhentos acontecem ali, normalmente, do joelho para baixo. Então, uma bota adequada, uma vestimenta adequada, meias, essas de suave compressão, calças táticas é interessante, cintos, camisa, aquelas camisas que vêm até o pulso que protegem do sol, protetor solar. Uma dica importante, muito cuidado e investiguem antes a questão de alergia. Investiguem antes, porque às vezes a pessoa nunca tomou a picada de uma abelha e ela não sabe que ela tem hipersensibilidade a isso. E muitas vezes a pessoa não sabe, sofre uma picada de uma abelha ou de um marimbondo, ela tem uma hipersensibilidade, há um fechamento da glote, a pessoa pode ir a óbito sem respiração. Você tem que fazer uma traqueostomia. Então, basicamente é isso, uma cobertura, né, para proteger a cabeça, uma mochila, água, basicamente é isso. Bem, para a gente encerrar, sobre o curso que será ministrado aqui em São João, né, o sobrevivencialismo em área de montanha. No último final de semana do nosso mês agora de junho, 27, 28 e 29 de junho, nós teremos aqui em São João da Boa Vista um curso de sobrevivencialismo em área de montanha. O que vem a ser isso? Não é um curso de sobrevivência, é um curso de sobrevivencialismo. E qual a diferença de um para o outro? O sobrevivencialismo e a sobrevivência, as técnicas são as mesmas. Então você vai aprender a fazer o fogo, vai preparar água, preparar o estacionamento, usar uma bússola, saber manejar um facão, saber abrir um peixe, um frango. Só que a sobrevivência, a pessoa ela fica isolada 3, 4, 5 dias sem comer nada e sobrevivendo daquilo que a floresta te dá. Nesse nosso curso não vai ter restrição de comida. A intenção não é passar fome. Então a pessoa vai ter um alojamento, vai ter banheiro, vai ter toda a estrutura, vai aprender a usar uma faca, vai aprender a fazer um fogo, ela vai ter o alimento, ela vai ter o café, o almoço, a janta, mas ela vai aprender técnica. E para fechar, desescalada em montanha. A gente vai ensinar rapel de cachoeira, saber andar durante o dia, saber andar durante a noite. Vai ser uma grande oportunidade, todos estão convidados. Coronel Mário Coimbra, coronel do Exército Brasileiro na reserva, muito obrigado pela sua presença, pelo bate-papo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Região.